Vamos lá, pessoal, conjunção. Então, a minha conjunção ela serve para ligar dois elementos, a fim de completar o sentido da frase, certo? Lembra das preposições? As preposições elas fazem a mesma coisa, né? Elas unem, né, dois elementos para que um complete o sentido do outro. A conjunção faz a mesma coisa, tá? A a conjunção ela também serve para introduzir orações coordenadas, orações independentes. A gente vai bater isso mais para frente, tá? E Bruno, como é que eu vou diferenciar se é uma conjunção ou se é uma preposição? É muito simples. Você lembra que as preposições, elas já são catalogadas, né? Já existe uma listinha com o nome delas. A, ante, após, até com contra de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tudo bem? Se você não lembra disso, volte na aula de preposições que você vai ver lá. Pois bem, então o que que acontece? Basicamente, você olha o seu período. Se ele estiver unindo dois elementos, né, de maneira que um complete o sentido do outro, ou aquela palavrinha que está unindo vai ser uma conjunção ou uma preposição. Para saber se é uma conjunção ou uma preposição, basta você olhar na listinha da preposição. Se não estiver na listinha da preposição, pessoal, é porque é uma conjunção. Se estiver na listinha da preposição, é porque é uma preposição. Entenderam? Então, basicamente é isso aí, é bem simples. Bom, vamos seguir aqui, ó. A conjunção ela serve para unir orações independentes. Então, ou seja, orações independentes entre si, certo? Que têm sentidos diferentes entre si. Então, por exemplo, ó, Pedro é um advogado. Pedro saiu para jogar bola. Tudo bem? Então, eu tenho duas ideias sendo transmitidas. Primeiro de que ele é um advogado, né? E depois uma ideia completamente diferente, dizendo que ele saiu para jogar bola. Se eu quisesse unir essas duas ideias, eu ia fazer assim, ó, Pedro é advogado e saiu para jogar bola, certo? Esse e aqui, pessoal, que está unindo as duas ideias, a gente chama de conjunção. Tudo bem? Simples, bem simples. Vamos seguir? Orações subordinadas, ou seja, a minha conjunção também serve para unir orações subordinadas, orações que dependem uma da outra. Uma é subordinada à outra, né? Uma depende da outra. Ou seja, uma oração precisa de outra oração para ter o seu sentido completo. Tudo bem? E, por exemplo, vamos lá. Ó. Me avisaram. Se eu chegar para você agora e disser, meu amigo, me avisaram. Você vai dizer assim para mim, tudo bem, mas avisaram o quê? Tudo bem? Você vai querer uma resposta. A resposta é que você viria. Me avisaram que você viria, certo? E aqui, olha, eu tenho uma palavrinha que está unindo duas ideias, tá? A de que me avisaram e a de que você viria. A palavrinha que está unindo essas duas ideias é o que? Entenderam? Então eu tenho dois contextos aqui: o de terem me avisado e o de você vir até mim. E a palavrinha que está unindo esses dois contextos é o que? Tá? Então a conjunção também serve para poder unir orações que são subordinadas. Uma depende da outra para ter sentido completo. Tudo bem? Porque se eu chegasse para você e dissesse simplesmente me avisaram, você não ia entender, você ia precisar de um complemento, certo? E o que está introduzindo esse complemento? Tudo bem? É uma conjunção, certo? Não é difícil o conceito de conjunção, você está vendo? Ó, vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? De conjunções. Então, eu caí de bicicleta, o asfalto estava despedaçado. Se eu quisesse unir essas duas ideias, qual é a palavrinha que melhor se encaixa aqui, ó? Eu caí de bicicleta porque o asfalto estava despedaçado. Tudo bem? Eu caí de bicicleta porque o asfalto estava despedaçado. Veja bem, a palavrinha que eu usei para unir as duas ideias foi porque. Porque está na tabelinha das preposições? Não, não está. Se porque não está na tabelinha das preposições e está unindo duas ideias, é porque é uma conjunção. É porque, né? Ficou até repetitivo. Mas vamos lá, vocês entenderam? Certo? Por que está na tabelinha das preposições? Não, não está. Certo? É uma conjunção, porque une duas ideias. Tudo bem? Ó, próximo exemplo. Avisaram ontem. A palestra será sobre ativos financeiros. Eu tenho dois contextos. Um me dizendo que avisaram alguma coisa para mim ontem, certo? E o segundo contexto diz que a palestra vai ser sobre ativos financeiros. Se eu quisesse unir essas duas ideias, que palavrinha eu poderia usar?
Poderia usar essa aqui, ó, conforme. Conforme avisaram ontem, a palestra será sobre ativos financeiros. Se eu estou usando essa palavrinha para unir duas ideias, significa que essa palavrinha pode ser uma conjunção ou uma preposição. Não é uma preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Né? Essas são as preposições que era para você já ter decorado há muito tempo. Então, veja bem, se conforme não é uma preposição e está unindo duas ideias, significa que conforme é minha conjunção, senhores. Conjunção. Tudo bem? Vamos lá. Não chorava, não sorria, não sabia o que queria. Certo? Eu posso trocar. Como é que eu vou trocar esse não pela palavrinha nem? Certo? Nem também é conjunção. Não, nem chorava, nem sorria, portanto, não sabia o que queria. Então, eu coloquei várias conjunções aqui, ó, nem, e para poder concluir com chave de ouro, coloquei portanto, no sentido de conclusão, certo? Não chorava, nem sorria, portanto, não sabia o que queria. Eu uni essas ideias de chorar, sorrir, não saber o que queria, usando palavrinhas. Essas palavrinhas, certo, são as minhas conjunções. Por que são conjunções? Porque não estão na tabelinha da preposição e estão unindo duas ideias, certo? Difícil? Não é difícil. Vamos seguir. Bruno, quantas quantas conjunções existem? Senhores, existem inúmeras conjunções. Por isso que você ficar decorando conjunção é completamente inviável. Se eu fosse fazer uma listinha aqui de conjunção, pode ter certeza que ia ter um monte, quase 100 ou até mais. Então, senhores, não fica tentando decorar conjunção. Tenta fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Separa as ideias, né? Avisaram ontem, a palestra será sobre ativos. E tenta identificar quais são as palavrinhas que estão unindo essas ideias, certo? Identificou? Vê se ela está na listinha de preposição. Não está? Ok. Se ela não está na tabelinha de preposição, é porque é uma conjunção. Tudo bem? Não fica decorando, certo? Ok. E o que acontece? A gente fala que as conjunções podem transmitir ideias, certo? Como assim podem transmitir ideias? Eu vou explicar para vocês agora. Então, por exemplo, vou passar na prova porque estou estudando bastante. Ok. Vou passar na prova porque é uma conjunção. Está unindo duas ideias. A de eu passar na prova e a ideia de eu estar estudando, certo? Ela está me passando a ideia de causa. Eu vou passar na prova por quê? Qual é a causa de eu conseguir passar na prova? É o meu estudo. A causa de eu passar na prova é o meu estudo. Então, por quê? Por estar transmitindo a ideia de causa, ou melhor dizendo, a ideia, pode ser também a ideia de razão, senhores, a gente diz que porque transmite a ideia de causa, certo? Elas podem transmitir muitas ideias, tá, senhores? Não são só essas que eu colocar aqui, não. São muitas ideias. Como é que eu posso saber, Bruno? É analisando o contexto. Ó, embora tenha avisado 1000 vezes, vocês fizeram tudo errado. Elas transmitem a ideia de contraste, né? Que não apareceu. Mas elas transmitem a ideia de contraste, senhores. E o Bruno, o que vem a ser contraste? Senhores, contraste é algo que tinha tudo para dar certo e deu errado, ou algo que tinha tudo para dar errado e deu certo. Uma coisa que estava indo numa direção e de repente perdeu a direção, foi para outro sentido. Como assim? Eu ensinei eles 1000 vezes, tinha tudo para dar certo, eles iam passar, ia dar certo, mas eles fizeram tudo errado, mesmo eu tendo ensinado. Vocês estão vendo? Uma coisa que tinha tudo para dar certo e deu errado, ou algo que tinha tudo para dar errado deu certo, né? Uma situação que estava indo numa direção e foi para outra. Isso é o contraste, né? Isso é o contraste. Então eu tenho duas ideias aqui, a de eu ter avisado 1000 vezes e deles terem feito tudo errado. Qual é a palavrinha que está unindo essas duas ideias, criando uma relação de dependência entre essas duas ideias? Embora, tá certo? Se eu falasse assim, ó, eu avisei 1000 vezes, vocês fizeram tudo errado. Se eu quisesse unir essas ideias melhor, eu poderia colocar um embora aqui. Foi exatamente o que eu fiz. Então, embora está criando uma relação de dependência, né? Dependência de significado entre essas duas orações. Entenderam? Minha conjunção. É conjunção porque junta duas ideias e é conjunção porque não está na listinha de preposições. Tudo bem? Se você não quiser pizza, vou
pedir lasanha. É uma condição, certo? Se eu não fizer algo, vai acontecer alguma coisa. Então, qual é a condição? Eu pedi pizza, tudo bem? Se eu não quiser a pizza, senhores, vai acontecer outra situação. Então, todas as vezes que você tiver ideia de condição, de opção, você pode olhar na conjunção que ela também vai estar transmitindo essa ideia. Senhores, eu tenho duas ideias aqui. A da pizza, né, de eu ter a opção de querer pizza, e a de eu receber a lasanha, caso eu não queira pizza. A palavrinha que está me ajudando a estabelecer essa relação de condição é o se, entendeu? Se eu chegasse para você, ó, você não quer pizza, vou pedir lasanha. Beleza, ficou compreensível, né? Mas se eu quisesse tornar isso melhor, eu colocaria um se. Tá? Se você não quiser pizza, vou pedir lasanha. Você está vendo que a palavrinha se faz toda a diferença para eu entender a estrutura da condição? Pois é. Então, se é minha conjunção. É minha conjunção porque une duas ideias e porque não está na listinha das preposições. A, ante, após, até, enfim. Aquelas que a gente vai bater daqui a pouquinho também. Vou voltar ao trabalho assim que eu terminar a ligação. Assim que está fazendo a união de duas ideias. Eu vou voltar ao trabalho. Primeira ideia. Quando eu terminar a ligação. Você está vendo? Então, quando eu terminar a ligação, me transmite a ideia de tempo. Senhores, tempo. Em um determinado tempo eu vou voltar ao trabalho, assim que eu terminar a ligação. Entenderam? Em um determinado tempo. No fim da minha ligação, neste tempo, eu vou voltar ao trabalho. Entenderam, senhores? Neste momento, tempo ou momento também pode ser, tá? Entenderam, senhores? Minha conjunção transmitindo a ideia de tempo. Ela é burra como uma porta. Senhores, ela é burra como uma porta. Aqui está me transmitindo uma ideia de comparação. Então o que acontece? Ela é burra em comparação a uma porta, certo? Uma porta é burra igual ela. Quando eu estiver comparando a palavrinha que me ajuda a unir essas duas ideias, certo? Dela ser uma porta e dela ser burra, a palavrinha que me ajuda a unir essas duas ideias é uma conjunção. A conjunção como não está na listinha das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre. Não tem. Tem com, mas como não tem. Como é uma conjunção, tá? Conjunção transmitindo a ideia de comparação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Locuções conjuntivas. Por que eu coloquei isso aqui? Eu gosto de reforçar isso aqui sempre, tá? Para que ninguém seja pego de surpresa. Então, locução. Todas as vezes que na língua portuguesa você vê essa expressão aqui, ó, locução, saiba que são duas ou mais palavras que fazem o papel de uma só. Duas ou mais palavras que fazem o papel de uma só. Então, por exemplo, quantas palavrinhas tem aqui? Uma, certo? Aqui tem uma palavrinha. Quantas palavrinhas tem aqui? Tem duas, tudo bem? Então, olha, isso aqui deixou de ser conjunção? Não, mesmo tendo duas palavrinhas, isso aqui fez o papel de conjunção e fez o papel de uma conjunção que transmitia a ideia de tempo, certo? Pois bem, então a gente diz que isso aqui, ó, é uma locução conjuntiva, quando tenho duas ou mais palavrinhas fazendo o papel de uma coisa só, nesse caso de conjunção. Locução adverbial, duas ou mais palavrinhas fazendo papel de advérbio. Locução adjetiva, duas ou mais palavrinhas fazendo papel de adjetivo, certo? Locução conjuntiva, duas ou mais palavrinhas fazendo papel de conjunção. Tudo bem? Aqui, ó, eu coloquei até um exemplo aqui, ó, bem didático aqui para que a gente possa ver, ó. Conjunção: Luciano comprou pizza e refrigerante, tá? Um exemplo é o E. Ele está transmitindo aqui a ideia de adição, né? Comprou pizza mais refrigerante e ele está unindo duas ideias, dele ter comprado pizza e dele ter comprado o refrigerante, né? Duas coisas diferentes. Aqui embaixo, ó, tomava o refrigerante à medida que lhe serviam a pizza no rodízio. Ou seja, isso aqui está me passando a ideia de proporção, tá? À medida que, senhores, está me passando a ideia de proporção. Isso aqui, senhores, é uma conjunção também, tá bom? Conjunção. E o que acontece? À medida que tem quantas letrinhas? Tem quantas palavras, melhor dizendo? À medida que são três. Bruno, são três? São três. Então, é uma locução. Duas ou mais palavrinhas. Beleza. E por que é uma locução conjuntiva? Porque transmite a ideia
Transmite a ideia não, perdão, porque une duas ideias distintas. A dele está tomando refrigerante e estarem servindo pizza para ele, certo? Então, tomava a refrigerante à medida que lhe serviam a pizza no rodízio. E o que que acontece? Isso aqui está passando a ideia de proporção. Então, ele tomava refrigerante, serviu a pizza. Serviam duas pizzas, ele tomava dois refrigerantes. Serviam três pizzas, ele tomava três refrigerantes. Tá vendo? A ideia de proporção. Uma coisa acontecendo em proporção à outra. Tá certo? Uma coisa vai se desenrolando conforme a outra, né? Em proporção da outra, melhor dizendo. Então, senhores, conjunção, locução conjuntiva, também está conectando duas orações, à medida que não faz parte da minha listinha de preposições. Portanto, não é uma preposição, certo? É uma conjunção. Entenderam? Senhores, existe uma divisão, tá? Uma divisão que a gente faz com as conjunções, que é essa divisão aqui. Elas se dividem em subordinativas integrantes, coordenativas e adverbiais. O que que acontece, pessoal? Isso aqui a gente vai ver depois. Por que não agora? Porque essa parte de conjunção subordinativa integrante, coordenativa, adverbial, ela é muito tranquila. Só que você vai conseguir entender melhor ela na hora que a gente estiver falando de orações subordinadas e orações coordenadas, tá bom? Se eu tentar colocar isso na sua cabeça antes, não vai dar certo, senhores, não vai dar certo. Então, não se preocupa, parece que é muita coisa, né? Muita letrinha, muita palavra aqui na tela, não é nada demais. Vocês vão ver que é muito fácil, inclusive. Tá bom? Então, mais para frente, quando chegarem na aula de orações, orações coordenadas, orações do período, né, para ser mais exato, você vai ter a noção do que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas isso aqui é guerra para outra hora, senhores, tá? E não confunda a preposição com conjunção. As preposições, elas já estão amarradas, né? Elas são essas aqui, ó, tá bom? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Faz a musiquinha lá que eu sempre falo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Senhores, se vira, grave isso aqui, tá? Canta música, faz poesia, não sei, dá seu jeito. Isso aqui você tem que saber. Senão, uma das coisas que você não vai conseguir fazer é separar a preposição de conjunção, tá bom? Então, Brasil acima de tudo, para frente, para o alto, montanha, né? Como a gente fala no batalhão de infantaria de montanha.